Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Seguindo com as nossas aulas de Grécia Antiga, a gente chega no quarto vídeo e, como eu havia comentado no vídeo anterior, a gente vai continuar falando um pouco sobre Atenas e sobre a cultura, a arte, mas a gente também vai falar um pouco da política e, em especial, da relação de Atenas com as outras cidades gregas. No vídeo anterior, a gente falou das guerras médicas, da importância que as guerras médicas tiveram para a democracia em Atenas. Porque as guerras médicas fizeram o povo de Atenas, os mais pobres, os mais ricos, perceberem que todos tinham valor no que se tratava da defesa da cidade, e isso abriu o caminho para que o povo pudesse reivindicar a maior participação política em Atenas. Só que as guerras médicas também tiveram impacto na relação de Atenas com as outras polis gregas, com as outras cidades-estado. Então, as guerras médicas, que significaram uma tentativa de expansão do Império Persa, tiveram, dentro dessas guerras médicas que a gente comentou no vídeo anterior, várias tentativas de invasão, e a cidade de Atenas sofreu 2 ataques durante as guerras médicas. E a Acrópole de Atenas, quem não lembra o que é a Acrópole, veja o final do vídeo anterior, a Acrópole de Atenas foi destruída. E após a destruição da Acrópole de Atenas, resultado desses ataques persas a Atenas, Atenas resolveu criar a Confederação de Delos. A Confederação de Delos era uma liga de cidades gregas que se uniu para lutar contra os persas. Então, diversas cidades gregas formaram uma espécie de confederação, representada aí nesse desenho do lado de vocês. Cada cidade grega, os seus soldados, tinha um emblema diferente no escudo representando a sua cidade. Vocês estão vendo ali vários escudos diferentes, então são soldados de várias cidades diferentes. Então essa Liga de Delos se juntou, ou a Confederação de Delos, ou Liga de Delos, os dois nomes se referem à mesma coisa, então foi uma união de cidades comandada por Atenas para lutar contra os persas. Por que Delos? Delos era o nome de uma ilha no mar Mediterrâneo, ali perto de Atenas. E a Liga de Delos, ela servia para que, um dos objetivos da Liga de Delos era que todas as cidades enviassem dinheiro e usassem esses recursos com os gastos para a guerra. E esse dinheiro era guardado na ilha de Delos, por isso a confederação recebeu esse nome de Confederação de Delos. Além da Liga de Delos, outras cidades gregas que não fizeram parte dessa liga, como Esparta, por exemplo, não fez parte dessa liga, também se juntaram para lutar contra os persas. E é das guerras médicas que a gente tem a história dos 300 de Esparta. Mas os espartanos eles se aliaram aos atenienses e às outras cidades gregas, mas não fizeram parte dessa liga. E a gente vai ver que essa relação entre Atenas e Esparta vai ficar pior depois, mas isso é em outro vídeo. A Grécia venceu as guerras médicas. A união das cidades gregas ocasionou a vitória. E Atenas usou isso a seu favor. Atenas disse para as outras cidades, olha, viu? Unidos, nós somos fortes. E nós lideramos essa união. Então vamos nos manter unidos para que todos nós possamos crescer juntos. E aí Atenas passou a liderar essa liga mesmo após a vitória. Mesmo depois não havendo um inimigo em comum para lutar, Atenas continua exercendo uma liderança sobre as outras cidades da liga. E aí Atenas começa a exercer o que a gente chama de imperialismo. Não é que Atenas formou um império e conquistou as outras cidades, mas Atenas começou a exercer uma influência sobre as outras cidades. É isso que a gente chama de imperialismo. Quando um país ou uma cidade, um reino, enfim, quando alguém exerce uma influência sobre os outros. Não é uma dominação formal, eles não invadiram e falaram, isso aqui é nosso. Não. Mas eles influenciavam as decisões dos outros lugares. As outras cidades passaram a ser dependentes e subordinadas de Atenas. Continuaram cidades-estado independentes, mas com uma subserviência a Atenas. Então, Atenas assumiu o controle da Liga de Delos e disse o seguinte, olha, nós vencemos as guerras médicas graças à intervenção da nossa deusa, a deusa Atenas. Então, a nossa deusa foi quem nos ajudou, que é uma deusa guerreira, ela que nos ajudou a vencer. Então, Atenas se colocou assim, a nossa padroeira se sobrepôs aos deuses que são padroeiros de vocês. Então, a mais importante foi Atenas. Aí todo mundo falou, legal, Atenas
Ok, então a deusa Atena nos ajudou. E aí Atenas falou, então, só que durante as guerras destruíram a nossa Acrópole. E na nossa Acrópole estava o templo dedicado à deusa Atena. Então vamos construir um novo templo para a deusa Atena aqui na nossa Acrópole. Aí todo mundo falou, legal, vamos usar o dinheiro da Liga de Delos para reformar a Acrópole de Atenas, já que foi a deusa Atena que nos ajudou. E aí o que acontece? A partir daí, Atenas começou a usar os recursos e o poder da Liga de Delos a seu favor. E aí Atenas começou a exigir tributos e juramento de lealdade das outras cidades da Liga de Delos. Então vocês estão vendo aí no mapinha, a região da Ática, ali em laranjinha, é onde fica Atenas. Então aqui é a região da Ática, o pontinho aqui é a cidade de Atenas. Tudo que está em amarelo, pessoal, são regiões com cidades que fizeram parte da Liga de Delos. Esparta está aqui nessa outra ilha. Estão vendo que aqui na região de Esparta não tem nenhuma cidade que faz parte da Liga de Delos. Então, tudo que está em amarelo fez parte da Liga de Delos. Então, Atenas, liderando a Liga de Delos, começou a exercer influência e a cobrar impostos das outras cidades. Inicialmente, com a desculpa de que era para reconstruir o templo à deusa Atena. Depois era para favorecer, para fazer coisas para a deusa Atena. Depois os atenienses começaram a usar esse dinheiro na própria cidade. Isso fez com que Atenas começasse a tratar as outras cidades da Liga não mais como aliadas, mas como se fossem seus súditos. E começou a tratar a Liga não como se fosse uma federação de cidades, mas como se fosse o seu império. De novo, nunca chegou a ser um império de fato, mas Atenas agia na Liga como se ela comandasse um império e essas outras cidades fossem suas súditas. Esse imperialismo ateniense, né, essa influência que Atenas exigiu, esse poder que Atenas exerceu sobre as outras cidades, durou cerca de 30 anos e foi exercido por mais de 400 cidades. Então Atenas se tornou uma espécie de ditadora sobre as outras cidades. E é interessante que é justamente esse dinheiro que veio da Liga de Delos a fonte de recursos para a mistoforia que a gente viu no vídeo passado. Estão lembrados? O Péricles, ele cria a mistoforia, que é aquele pagamento para os mais pobres poderem participar da política. De onde ele tirou esse dinheiro? Da Liga de Delos. Então, o imperialismo ateniense, Atenas agir de forma autoritária e diminuir a liberdade das outras cidades, fazendo as outras cidades serem súditas de Atenas, foi o que permitiu a Atenas ter democracia dentro dela. Então, se por um lado Atenas agia internamente de forma democrática, externamente Atenas agia de forma autoritária. Então, o dinheiro que vinha dos aliados da Liga de Delos foi utilizado para reconstruir os templos da Acrópole. Os aliados forneciam não só dinheiro, mas forneciam mármore, marfim, ouro, ébano, cobre, bronze, forneciam trabalhadores, forneciam, enfim, vários recursos que Atenas precisava. E Atenas usou esse dinheiro para se embelezar, para enriquecer. Atenas virou uma cidade muito próspera. Então, trabalhadores de várias cidades gregas começaram a migrar para Atenas. Artistas também, porque estavam construindo templos, estavam fazendo esculturas. Então começou a se atrair arquitetos, pintores, escultores. Comerciantes começaram a ir para Atenas, tem muito dinheiro circulando, então isso é bom para o comércio. Então Atenas começou a atrair muita gente de vários lugares. Não só ligados a diversas profissões, atividades comerciais, mas também matemáticos, filósofos, poetas, porque essa prosperidade também permitiu que Atenas tivesse uma intensa vida cultural. Então, esse momento em que Atenas se torna imperialista e passa a exercer um certo poder sobre outras cidades gregas, é também um momento de grande prosperidade de Atenas. E aí Atenas vai se tornar o grande centro político, cultural, econômico, filosófico da Grécia Antiga. Se torna, de fato, a principal cidade. Todas as cidades gregas passam a ter Atenas como referência. Menos Esparta e as aliadas de Esparta, que a gente vai ver num outro vídeo que elas tinham um caminho, um pensamento um pouco diferente. Nesse contexto, a gente tem, por exemplo, o Partenon.
O Partenon era o maior e o principal templo da cidade de Atenas. O Partenon ele era considerado o mais belo templo grego, né? O mais importante, foi o mais imponente templo grego. Ele estava ali na Acrópole ateniense. O Partenon é um templo em homenagem à deusa Atena. E entre outros artistas importantes que trabalharam, o Fídias, que era considerado o maior escultor da Grécia Antiga, foi responsável por fazer uma estátua da deusa Atenas e trabalhou na construção do Partenon. Então é desse período aí da Liga de Delos que o Partenon é construído. E vocês estão vendo aí na foto, ainda existem as ruínas do Partenon. A estátua de Atenas que existia lá dentro, todas as obras de arte, tudo que existia lá não existe mais. Mas as ruínas, aí, as colunas, a estrutura principal do templo ainda existe. Se um dia vocês forem à cidade de Atenas, vocês podem visitar, é um ponto turístico. Dentro desse templo, para vocês terem noção da imponência e da riqueza que Atenas acumulou, a estátua da deusa Atena, que existia lá dentro, tinha 12 metros de altura e ela era feita de marfim e ouro, produtos muito caros. Então isso mostra a riqueza que Atenas acumulou nesse período. E na fachada do Partenon existia um friso. O friso é uma espécie de um relevo com 167 metros, um friso enorme, né, que demanda um trabalho de vários artesãos. E esse friso representa a procissão das Panateneias, que era uma festa religiosa importante, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Para vocês terem noção, né, de como que era, tem aqui algumas representações. Esse é um desenho que mostra mais ou menos como que era o Partenon na época. Vocês vão reparar que ele é colorido, né, e tem algumas cores fortes. As pessoas imaginam que as estátuas e as construções gregas eram todas assim brancas, mas não, elas ficaram brancas por causa da ação do tempo, elas perderam a tinta. Os prédios gregos eram coloridos, às vezes com cores fortes. Aí vocês estão vendo esse que tem azul, vermelho, dourado, então tinha cores fortes. E aí vocês conseguem ter a noção do tamanho pelo tamanho das pessoas aí no desenho, né? Então aí tem uma grande fila de pessoas que estão aí entrando, provavelmente numa festa religiosa, para venerar a deusa Atena. Essa estátua, pessoal, ela é uma reconstituição da estátua do Partenon. Na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, e não me perguntem por que alguém na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, resolveu fazer uma réplica do Partenon. Mas tem lá em Nashville uma réplica do Partenon. E eles fizeram uma réplica de como seria a estátua da deusa Atena existente no Partenon. A original, o que vocês estão vendo em branco era marfim e o que vocês estão vendo em dourado era ouro. Isso daí não é marfim e ouro, só imitam as cores, mas lá em Nashville fizeram a réplica. E para vocês terem noção do tamanho, tá aqui a estátua e aqui do lado da estátua uma pessoa. Então para vocês terem noção do tamanho, então imaginem entrar no Partenon e dar de cara com essa estátua gigantesca. Né? E tem aqui os elementos da deusa Atena, ela é uma deusa guerreira, então ela tem a lança e o escudo. E a Atena ela carrega nas mãos uma vitória. Os gregos chamam vitória de Nike. Nike em grego quer dizer vitória. Então ela parece para nós um anjo, né, do cristianismo, mas é uma figura feminina com asas. Então a vitória é a Nike, para representar que eles venceram as guerras médicas. Mas a Atena sempre carrega ali uma vitória, é comum. E vocês devem ter reparado que o nome Nike se parece com a marca esportiva Nike. Nike é a pronúncia em inglês de Nike do grego, então Nike é vitória em grego. E o símbolo da Nike é a asa da Nike. Se vocês repararem, o símbolo da Nike é a asinha da vitória. Só uma curiosidade para vocês. Pois bem, as Panateneias que eu havia citado. As Panateneias eram um grande festival na cidade de Atenas, uma grande festa religiosa. É um festival que mistura eventos esportivos, eventos artísticos e eventos religiosos. Como eu já comentei com vocês, a religião era algo muito presente na Grécia, então eles não separavam muito a religião do resto. Então, para vocês imaginarem a Panateneias, se a gente comparar com Uruguaiana, seria a gente juntar a procissão do dia de Nossa Senhora dos Navegantes com o Carnaval e com o 20 de setembro numa festa só.
É uma festa religiosa, artística, cultural e cívica, né? Uma festa regional, né? Uma festa que valoriza a cultura local. Então seria misturar esses 3 grandes eventos que existem em Uruguaiana, né? O 20 de setembro, o Carnaval e o Carnaval fora de época de Uruguaiana e a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que é em fevereiro, juntar esses 3 eventos num acontecimento só. Isso seriam as Panateneias para os atenienses. Então, havia uma grande procissão que percorria toda a cidade e ao longo do percurso da procissão, que passava por toda a cidade e subia a Acrópole até o Partenon. Ao longo do percurso iam acontecendo apresentações artísticas e eventos esportivos, né? Por isso que mistura a parte esportiva com a parte artística, junto com a religiosa, né? E os vitoriosos nos eventos esportivos que iam acontecendo ao longo do trajeto, eles dedicavam sua vitória à deusa Atena. A cada 4 anos fazia parte dessa festa bordar um manto que era oferecido à deusa, e nesse manto bordado, às vezes bordavam, né, fazia o desenho do rosto de algumas pessoas, ou se bordava o nome de algumas pessoas. E se você era um cidadão que tinha o seu rosto ou o seu nome bordado nesse manto, isso era um sinal de distinção, significava que você estava sendo muito homenageado, que a cidade estava te valorizando muito, né? Então, normalmente, políticos muito destacados, esportistas, grandes artistas, grandes filósofos eram homenageados nesse manto. Então, era considerada a maior festa cívica. Festa cívica é uma festa que tem a ver com a cidadania, né? Que tem a ver com o pertencimento à cidade. Mas era ao mesmo tempo uma festa religiosa, uma festa esportiva. E ela reunia vários elementos da identidade ateniense. Então, era uma festa que representava muito ser ateniense. Então, aqui em cima a gente tem um desenho de mais ou menos como seria, né, essa procissão. E aqui embaixo, uma cerâmica representando uma competição esportiva, que é uma corrida, que era um dos eventos que acontecia ao longo das Panateneias. A sociedade ateniense, né, tinha algumas divisões dentro da sociedade. Como vocês devem ter percebido, né, eu sempre falei dos mais pobres e dos mais ricos, mas a divisão era um pouco mais complexa do que simplesmente pobres e ricos. A gente tinha os cidadãos atenienses, né, que eram os homens, filhos de pai e mãe ateniense, e assim, para além da cidadania, né, existe o ser ateniense, né, as mulheres, as crianças que também eram atenienses, mas ser ateniense era, mais do que ser filho de pai e mãe ateniense, era ser considerado descendente dos aqueus, como eu citei no vídeo passado. Então, os aqueus foram os que fundaram Atenas. Então, se você é descendente de aqueus, você é ateniense. Se você não é descendente de aqueus, por mais que você tenha nascido em Atenas, você não é ateniense. Você é um meteco. Os metecos eram os estrangeiros que viviam em Atenas. E como eu disse, para ser estrangeiro era só não ser filho de pai e mãe ateniense. Mesmo que você nasceu em Atenas e seus pais não são atenienses, você não é ateniense. Só que durante esse período aí da Liga de Delos, que a Atenas prosperou muito, essa riqueza atraiu muita gente. Então muitos artesãos, artistas, comerciantes, filósofos e por aí vai, foram atraídos pelas boas condições de vida da cidade. Então a população de metecos em Atenas, nessa época, cresceu muito. Eles eram, inclusive, mais numerosos do que os próprios atenienses, do que o próprio Demos. Então tinha mais metecos do que atenienses na polis ateniense. Os metecos, eles pagavam impostos, né, como forma de contribuir para a cidade, e eles eram obrigados a defender a cidade caso ela fosse atacada. Então, se a cidade fosse atacada, eles tinham que ajudar o exército, eles tinham que ser soldados também. Eles não tinham direitos políticos, como eles não eram atenienses, não podiam ser cidadãos, então eles não tinham nenhum direito político. E para os atenienses, isso é interessante, para o ateniense, a razão de ser de uma pessoa é a vida política. A razão da existência de uma pessoa é defender a polis, é a política. Então os metecos, como eles não participavam da política, eles eram chamados pelos atenienses de inúteis, porque não servir para a política significa que sua vida não tem propósito. Então você é um inútil. E eles também não podiam ter propriedades, né? As propriedades eram destinadas apenas para os atenienses, então eles não podiam ter terras no campo, por exemplo.
Eles podiam trabalhar para alguém que tivesse terras, mas eles não podiam eles ser os proprietários das terras. Mas apesar de serem chamados de inúteis e de não poder ter propriedades, eles eram muito importantes para a economia. Eles desenvolviam comércio, eles faziam artesanato, e o fruto desse artesanato era vendido. Eles trabalhavam em funções como aqui embaixo nessa cerâmica a gente tem um vendedor de peixe. Então eles trabalhavam em várias funções estratégicas dentro da cidade. Eles eram muito importantes. E os impostos que eles pagavam ajudavam a sustentar Atenas. Então eles eram importantes. Aqui em cima a gente tem a representação de um ceramista, né, ou um oleiro. O oleiro é quem trabalha com cerâmica. E aqui eu brinco com os alunos que isso aqui é uma selfie da antiguidade. Porque aqui é um vaso de cerâmica representando um homem fazendo um vaso de cerâmica. Então, aquele que ele desenhou ele mesmo fazendo o desenho. Então, é como se fosse uma selfie da antiguidade. É interessante essas representações. Os gregos representavam muito as cenas do cotidiano nas cerâmicas. E é interessante que o ceramista teve a ideia de representar ele mesmo, se fazendo ali a cerâmica. Esses metecos, como eu disse, muitos eram comerciantes e artesãos, então eles tinham uma participação importante e muitos deles enriqueceram, se tornaram banqueiros, se tornaram construtores de navio, que a gente chama de armadores, e se tornaram grandes importadores. Eles traziam produtos de regiões distantes da Grécia para dentro de Atenas. Então eles tiveram sim uma participação muito importante na economia ateniense. Por mais que eles não tivessem direitos e fossem chamados pelos atenienses de inúteis, eles foram sim muito importantes para o desenvolvimento de Atenas. E na base da sociedade a gente tem os escravos. Os escravos eram muito numerosos em Atenas. Houve momentos que eles chegaram a ser metade da população. A escravidão ela podia ser de várias formas. Elas podiam ser por nascimento, né, a pessoa nascer escrava, né, nascer numa família de escravos, então seria escravo. Podia ser por derrota na guerra. Se Atenas invadisse uma outra cidade e vencesse essa outra cidade, o povo dessa cidade podia ser escravizado. Ou então por condenação na justiça. Reparem que, no vídeo passado, a gente comentou que a escravidão por dívidas foi proibida na Grécia, em Atenas. Mas ela foi proibida em Atenas para cidadãos atenienses, para atenienses. Um meteco ainda podia ser escravizado por dívida. Se ele tivesse uma dívida ou se ele sofresse um processo e os juízes o considerassem culpado, a pena poderia ser ele se tornar escravo de um cidadão ateniense. Então os metecos ainda podiam ser escravizados. O cidadão não pode ser escravizado, mas o meteco pode ser escravizado. E a escravidão era tão comum em Atenas que todo cidadão, mesmo que ele fosse pobre, normalmente tinha um escravo. Nem que fosse para ajudar nas tarefas de casa, nas tarefas domésticas. Nem que fosse para ajudar a cuidar das terras dele no campo. Mas todo cidadão tinha pelo menos um escravo. Os muito ricos tinham grandes quantidades de escravos para trabalhar em suas grandes propriedades. Os pobres tinham um escravo para ajudar nas tarefas domésticas ou para ajudar na sua hortinha, na sua fazendinha, na sua produção familiar no campo. Também existiam escravos públicos, escravos que não eram de uma pessoa, mas escravos que eram da polis, escravos que eram da cidade. Esses escravos públicos, eles faziam trabalhos braçais ou serviço público, limpar a cidade, manutenção de prédios, manutenção das construções, né, das vias públicas, ou trabalhos pesados, como a mineração, por exemplo, trabalhos mais duros, né? Essa imagem aí que vocês estão vendo é de uma cerâmica também, aí ela está em preto e branco, a cerâmica original em tom avermelhado e preto, e aí vocês estão vendo os escravos representados nus. Sim, eles estão nus, eu sei que alguns de vocês já perceberam isso, eles nus trabalhando numa mina de carvão, que é um dos trabalhos, até hoje as minas de carvão são um dos trabalhos mais insalubres que existem. Então era nesse tipo de trabalho que os escravos trabalhavam. Alguns trabalhavam fora da casa do seu dono, fora da casa do seu senhor, e entregavam parte do que eles ganhavam. Então ele era uma espécie de um escravo de aluguel, digamos. Ele trabalhava para outra pessoa, recebia um pagamento e pagava uma parte para o seu senhor. E esses escravos, inclusive, como eles podiam trabalhar e juntar dinheiro, eles podiam juntar dinheiro suficiente para comprar a própria liberdade. E quando um escravo compra a própria liberdade, ele se torna um homem livre, mas ele se torna um estrangeiro, ele se torna um meteco.
É muito raro alguém deixar de ser escravo e se tornar cidadão. Chegou a acontecer algumas vezes, mas era muito raro. Normal era o escravo, ao se tornar livre, ser um meteco, ele é considerado estrangeiro. E sempre que eu falo da escravidão, a escravidão em Atenas, a escravidão na Grécia era diferente da escravidão que a gente viu no Brasil. O escravo não era uma mercadoria, exatamente, ele era uma pessoa que era obrigada a trabalhar para alguém. Por mais que alguns gregos vissem os escravos como ferramentas que falam, mas era uma condição um pouco diferente dos escravos brasileiros. Mas quando a gente fala da escravidão no Brasil, vocês vão entender melhor essa diferença. Aqui a gente tem de novo Aristóteles falando dos escravos. O Aristóteles ele tinha uma visão muito dura sobre os escravos. Ele dizia o seguinte: o escravo é uma propriedade instrumental animada. Todos aqueles que nada de melhor têm para nos oferecer do que o uso do seu corpo e dos seus membros são condenados pela natureza à escravidão. Ou seja, o escravo é uma propriedade instrumental animada, ou seja, ele é uma ferramenta que se mexe sozinho. Ele é uma coisa, ele é um objeto que se mexe sozinho. E ele diz o seguinte: aqueles que não têm nada melhor para oferecer do que o seu próprio corpo, por exemplo, os políticos, que têm a sua oratória, a sua inteligência para oferecer para a cidade, os filósofos, que têm a sua sabedoria para oferecer para a cidade, os esportistas, que têm as competições para oferecer o espetáculo para a sociedade, os artistas, enfim, quem não tem essas coisas boas para oferecer para a sociedade, aí só serve para ser escravo mesmo. Então é uma pessoa inferior. Aliás, não é nem uma pessoa, é um instrumento que se mexe e que fala. É um instrumento que tem vida própria, mas não é exatamente uma pessoa. Então o Aristóteles tinha essa visão bem dura com os escravos. Para ele não era nem exatamente um ser humano o escravo, era mais uma ferramenta que fala, uma ferramenta que se mexe sozinha. Pois bem, ainda falando em Atenas, existia uma certa divisão social pelo prestígio, e esse prestígio se dava muitas vezes pela atividade realizada. Então trabalhos braçais, trabalhos mais duros, mais pesados, eram vistos como algo indigno, é coisa de escravo, no máximo meteco. Cidadão não faz trabalho pesado, cidadão se dedica à política e à filosofia. Ou ao esporte, o esporte também era uma opção para os atenienses. Mas trabalho braçal, trabalho pesado, não é coisa de cidadão. Se você faz trabalho braçal, você é da ralé, você é do povão, você é pobre. Se você é da elite, se você é da aristocracia, ou você é político, ou você é filósofo, ou você é atleta. Então, o que é digno para o cidadão? Político, estudar filosofia ou ser atleta. Tirou essas três coisas, é coisa de meteco, coisa de escravo. Então as famílias ricas pagavam professores para os seus filhos aprenderem política, filosofia e esporte. Essa era a base da educação dos gregos, aprender filosofia, aprender a política que é o governo da polis, aprender a administrar a polis para ser um bom cidadão, e exercícios físicos, porque os gregos valorizavam muito o corpo, a forma física, a beleza do corpo, a perfeição do corpo. Então o esporte representava isso. Nas aulas, e normalmente as aulas eram particulares, não era tão comum você ter escolas. Até vão surgir na Grécia escolas, mas normalmente era que a família contratasse um tutor, normalmente um filósofo, que vinha à casa dar aulas para a criança. Nessas aulas ele ensinava sobre literatura, ensinava escrita, leitura, ensinava música, ensinava canto, dança e a arte de falar em público. A arte de falar em público é muito importante, como a gente viu no vídeo passado, a arte de falar em público, a oratória, era muito importante para os discursos na eclésia, na Assembleia de Cidadãos. Então, falar em público era uma das qualidades mais importantes dentro da cultura ateniense. E na parte de exercícios físicos, eles aprendiam esportes, como luta, corrida, salto, lançamento de discos e dardos. Aliás, a maioria desses esportes ainda existem nas Olimpíadas modernas, Aliás, todos esses, na verdade, ainda existem nas Olimpíadas modernas. Então, se tinha essa condição. Então, os bons atletas, eles tinham muito prestígio. Não muito diferente de hoje em dia, que um jogador de futebol, um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar da vida, tem muito prestígio social. Os bons atletas em Atenas tinham muito prestígio. E aqui do lado vocês estão vendo as cerâmicas representando embaixo os estudos e em cima os estudos também, só que de esportes, os exercícios físicos.
Em Atenas, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Portanto, elas eram sempre submissas à vontade do pai ou do marido. A mulher não tinha vontade própria. Se ela era solteira, ela estava subordinada ao pai. Se ela era casada, ela estava subordinada ao marido. Sempre ela era subordinada a um homem. Elas viviam normalmente dentro de casa. Em Atenas, o espaço público é dos homens. O espaço das mulheres é dentro de casa. É o espaço privado. Então as mulheres raramente saíam. E normalmente os casamentos eram arranjados, eram alianças entre famílias. Então os pais escolhiam com quem os filhos iam se casar. Essa coisa de casar por amor, de se apaixonar, não existia na Grécia Antiga. O que existia eram acordos entre famílias, né, para se juntar propriedades, para se juntar negócios. A função das mulheres, então, das mulheres casadas, era dirigir as atividades domésticas. Então elas mandavam nos escravos da casa e controlavam as atividades domésticas. Então, de certa forma, se o espaço público é o espaço do homem, é onde o homem está para fazer a política, para governar a cidade, quem manda dentro da casa é a mulher. Dentro da casa, a autoridade é a mulher, porque é ela que organiza, que comanda, que controla, que fiscaliza. Então é a mulher que gerencia a casa. O público é do homem, o privado é da mulher. Uma das raras ocasiões em que as mulheres saíam eram as panateneias. Nas panateneias elas saíam para participar da procissão para a deusa Atenas. Mas era muito raro que mulheres exercessem algum ofício, que uma mulher fosse comerciante, ou que fosse agricultora, ou que fosse escultora. Só mulheres muito pobres, muito miseráveis, que não tinham nenhuma condição de se sustentar, davam um jeito de arrumar um trabalho. Então, só mulheres em situação de muita necessidade que trabalhavam, né? Então, assim, o normal era a mulher não trabalhar. Já as mulheres ricas, por outro lado, além de não trabalhar, raramente aprendiam alguma coisa além de saber ler um pouquinho e escrever um pouquinho. Algumas mulheres gregas chegaram a escrever poesias, mas além da leitura e da escrita, não se aprendia muito mais. Se aprendia as coisas da casa, um pouquinho de leitura e um pouquinho de escrita, mais para ajudar nas coisas da casa. As mulheres não aprendiam filosofia, política. Claro, existiu uma ou outra mulher que conseguiu aprender e até se destacou, mas o normal era que as mulheres não aprendessem política, não aprendessem filosofia. Esporte, então, é coisa só de homem. Em Atenas, tá? A gente não está falando da Grécia inteira. A gente vai ver que em Esparta a coisa era bem diferente. Mas em Atenas, a mulher é dentro de casa. Ela não faz política, ela não faz filosofia, ela não faz esporte. Com essa parte aqui sobre as mulheres atenienses, a gente termina a parte que nós falamos de Atenas e de algumas coisas mais gerais da Grécia. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Esparta. E no vídeo final a gente vai falar sobre o suicídio grego, que é o declínio da civilização grega, e o surgimento do Império Macedônico de Alexandre o Grande, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, até breve!